Bem-vindos ao programa Plano de Negócios. Eu sou Daniel Schneider e entrevistando hoje Zé Roberto, sócio fundador da Escape 60. É uma empresa de entretenimento especializada em jogos presenciais, onde o grupo de participantes deve sair de uma sala cenográfica em até 60 minutos. Bem-vindo, Zé. Obrigado pelo convite, Daniel. Conta um pouquinho pra gente o que é a Escape 60. O Escape 60 é um jogo presencial no qual as pessoas entram em grupos e elas têm o grande mote de conseguir sair de uma sala em até 60 minutos. Isso daqui é um projeto de trabalho aí em grupo, é um entretenimento e fora do país é um negócio esplêndido, algo muito bacana. A gente tem visto os grupos cada vez mais jogarem, as famílias jogando, você não tem um limite de idade, enfim, é um negócio muito divertido, o pessoal curte bastante. Você trouxe isso do exterior, é isso? Isso, a gente teve fora do país, na Europa, nos Estados Unidos, e viu a potencialidade ali do negócio. A gente, na pessoa física, nossos sócios foram, eu fui com a minha família, na física, e a gente adorou a experiência. Então, você pega um desenvolvimento importante desse tipo de jogo na Ásia, na Europa, nos Estados Unidos, e aí a gente, vendo a possibilidade disso, a gente trouxe para o Brasil. Então, vocês são uma espécie de franquia de um desses escapes do mundo, ou vocês recriaram isso no Brasil? Não, a gente montou a marca aqui e desenvolveu toda a tecnologia, toda a cenografia. Então você não está vinculado a nenhum escape do exterior? Não estamos. A gente fez todo o trabalho aqui, a gente foi abordado na física, como eu te falei, por todo o potencial que tinha aquilo como entretenimento inicialmente, e algo que agradou a família toda. Então, os mais velhos, os mais jovens, com poucos entretenimentos são capazes de fazer. E ali a gente teve um clique de que a gente tinha um potencial de business para fazer no Brasil. E como você absorve o know-how sem ter as dicas de alguém que já fez? Como funciona isso? Há quanto tempo vocês começaram com o Escape 60 aqui no Brasil? A gente ficou um ano desenvolvendo a ideia, desde o momento que a gente foi impactado. E aí a gente tem um pouco de... São 5 sócios no total hoje que nós temos na operação. Cada sócio acaba complementando o outro. Então a gente tem um dos sócios que é responsável pelo desenvolvimento do jogo. Uma pessoa que... Ele vem da área? Ele já é da área, já trabalhou com inovação, foi professor de inovação, tinha uma empresa de jogos, enfim, trabalhava bastante nessa área. Temos uma das sócias que é responsável pela parte arquitetônica e de cenografia. Então, acho que boa parte do sucesso que a gente vem colhendo é em função dessas duas áreas aí que têm trabalhado muito juntas. E aí depois tem as outras áreas de processos ali, de marketing comercial dentro da organização, mas que não são o charme ali do jogo. Então, já são quantas Escape 60 no Brasil? Já como está indo? Estamos muito bem. A gente inaugurou a primeira unidade em 1º de junho do ano passado, 2015. De lá para cá a gente colheu um sucesso importante. As pessoas têm ficado muito satisfeitas. A gente acompanha presencialmente, por mídias sociais, a resposta do público. E hoje a gente já está com 9 unidades. Estamos crescendo. Todas em São Paulo? Não, a gente está posicionado em São Paulo, Rio de Janeiro, Fortaleza, na Grande São Paulo aí no ABC, e agora acabamos de abrir Belo Horizonte e nos próximos dias, agora em setembro, ainda abrimos mais uma em São Paulo e uma em Curitiba. E São Paulo já são quantas? São 4 unidades agora em São Paulo. Agora em setembro a gente inaugura a 4ª unidade. Aonde são essas unidades? Então você tem uma no ABC, 2 na Vila Olímpia, uma em Moema. Por que a escola da Vila Olímpia 2 unidades na... É uma região muito central, ela favorece muito o fluxo de pessoas e acho que esse é um ponto aí sensível. Quando a gente vê o desenvolvimento do escape fora do país, a gente percebeu que isso é uma atividade mais caseira, com um requinte menor, em áreas mais afastadas das cidades.
o que efetivamente em uma capital da Europa não é um grande problema, o deslocamento e a tranquilidade, a segurança para você se deslocar até áreas periféricas, suburbanas e tal. Quando você vem para grandes centros brasileiros, aí, São Paulo, Rio e as outras cidades que a gente já está presente, a gente percebeu, e pelo menos a gente teve o input ali, de que seria interessante a gente estar em regiões mais adensadas, que você tivesse uma facilidade até de trânsito, que as pessoas pudessem chegar com mais tranquilidade, e eu acredito que a gente fez uma aposta correta. No momento que a gente fez, a primeira unidade foi a da Vila Olímpia, a gente conseguiu ter um fluxo importante das pessoas das regiões ali em volta, Moema, Vila Olímpia, Itaim, Vila Nova Conceição, outros bairros próximos, e também teve a felicidade de poder trabalhar bastante com a parte empresarial, com a parte corporativa, porque você tem grandes centros que de alguma forma se locomovem muito facilmente para essas regiões. Uma planta, qual é o tamanho de uma planta, a metragem, só para entender? Aí a gente vai ter uma possibilidade muito grande, né? O range é grande. Então a gente pode estar trabalhando com unidades menores, dependendo da região e do público que a gente vai ter na cidade, até cidades maiores, como São Paulo. Aqui a gente tem as plantas aí como 500, 550 metros quadrados por unidade. E quantas salas entram numa planta dessa? Numa dessa que a gente tem de 550 metros quadrados, a gente consegue colocar, para que seja confortável para o público, 6 salas. Com espaço ali de recepção, de monitoramento, enfim. Mas as salas têm que ser confortáveis. As salas são padrão, é sempre o mesmo tamanho ou não necessariamente? Não, as salas são completamente distintas. Então a gente tem para cada sala, né, cenográfica ali, que a gente vai abordar temas dos mais variados possíveis, uma dimensão também diferente em função daquilo que a gente quer contar. Então a gente tem uma sala que simula uma prisão, na qual o teto, o pé direito é mais baixo, você tem um clima um pouco... mais claustrofóbico. Um pouquinho. Apesar de que a gente tenha sempre a pergunta disso, a gente tem um botão ao lado da porta, sempre para que as pessoas possam... não estou me sentindo bem, sai, não tem problema. É um jogo em equipe, ou todos ganham, ou todos perdem, mas se a pessoa não se sentir bem, é um entretenimento, no final das contas, a pessoa sai e não tem problema. Se ela quer ir no banheiro perder o jogo, não pode tem que ir antes, né? A gente tem uma fila do banheiro antes da entrada para o pessoal poder se divertir. E quantas pessoas, até quantas pessoas pode, qual o mínimo de pessoas que podem jogar numa sala e qual o máximo? Dependendo do tamanho da sala e dos enigmas que a gente propõe, a gente vai ter uma variação aí de 4 até 16 pessoas pelas salas que a gente já criou. Claro que isso ele vai ser condicionado à necessidade que a gente entende. Então, se a gente desejar ou tiver a necessidade, através de algum parceiro, de desenvolver algo menor ou maior, certamente a gente tem essa possibilidade por algoritmos que a gente tem no desenvolvimento do jogo, e a gente vai sempre moldar de acordo com o tempo previsto. Então, são 60 minutos para uma quantidade X de pessoas, que você vai ter uma variância, até pelo tamanho físico da sala, que aí você tinha me feito a pergunta, vai ser de 30, 40, 50 metros quadrados cada sala, e assim a gente vai posicionando. Como você desenvolve uma sala dessa? Como funciona o processo de desenvolver uma sala? É uma delícia. Então, as primeiras salas que a gente fez, quer dizer, foi absolutamente de coração aberto ali, todos os sócios participando do brainstorming, dos temas que a gente gostaria de abordar, e aí sim surge a prisão como a primeira sala, e ao imaginário popular, um laboratório médico, um ateliê de artes, um banco, né, uma joia que está perdida no banco, e assim sucessivamente. Feito isso, a gente vai ter um dos sócios que faz a parte de criação de jogo propondo a narrativa do jogo e a gente desenvolvendo em conjunto, se a gente apura alguma coisa, ajusta. E feito esse speech inicial, feito esse discurso inicial da sala, isso dá abertura para que seja criada a arquitetura e a cenografia, e depois vem o fechamento dos enigmas que fazem a ligação com a história que foi criada. Você já viu o filme O Cubo? Eu não vi o filme. Mas já escutou falar? Já escutei. Eu tô sentindo... Isso. É o que eu tô me sentindo dentro do cubo. Eu tenho que sair do cubo, né? Muito bem. Nós estamos finalizando aqui nosso primeiro bloco do programa Plano de Negócios. Escutem um pouquinho de música e a gente volta daqui a pouco.
Marcaram uma reunião de última hora com o conselho da empresa. Metade das filiais não mandou as informações necessárias para você terminar o relatório. É o terceiro ano que a empresa fecha no vermelho. Você chegou a 4 meses com a missão de reverter a situação da sua empresa. 3 profissionais antes de você tentaram e não conseguiram. O conselho quer fechar 2 fábricas. Você vai ter apenas 10 minutos para apresentar e fazer com que mudem de ideia. Pense com calma, haja rápido. Um curso prático para decisões de impacto. Se inscreva hoje, pois o número de vagas é limitado. cursos@skygroup.com ou no telefone 11 2847 4969. Voltamos ao programa Plano de Negócios. Estou hoje entrevistando o Zé Roberto, sócio fundador da Escape 60, uma empresa de entretenimento especializada em jogos presenciais, onde o grupo de participantes deve sair de uma sala cenográfica em até 60 minutos. Zé, eu queria fazer uma pergunta aqui. Nosso principal público da rádio é o público corporativo. E a grande pergunta aqui, eu fico pensando no Escape 60, tem empresas que se interessam para seus funcionários, trazer seus funcionários para o Escape 60? Daniel, muitas empresas se interessam e têm vindo fazer trabalhos corporativos conosco, que nos dá uma satisfação imensa. Já no começo, no business plan que a gente tinha, a gente imaginou ali 3 áreas de atuação, sendo a pessoa física, ONGs aí, que a gente tem atendido bastante, e a área corporativa, no qual a gente consegue ter um desenvolvimento muito bacana. Antes de falar da área corporativa, que ONGs vocês atendem? Por quê? Isso é uma coisa que eu nem imaginei. Eu acho que assim, a gente tem momentos do dia que a gente percebe uma atuação maior de escolas, empresas. Final do dia e finais de semana a gente percebe uma atuação muito grande, uma vinda muito grande das famílias, mas sempre a gente tem uma possibilidade, a gente não tem uma ocupação de 100%, infelizmente, mas a gente tem ainda uma ocupação... não. Ainda não, tem uma ocupação grande, tanto que a gente conseguiu desenvolver mais Depois unidades. Que esse programa for ao ar, vai ter de 100%. Pronto, então conta com isso. A gente buscou, de alguma forma, ajudar a sociedade, enfim, todos os sócios acabam, de alguma forma, participando ou ajudando alguma entidade, e a gente tem aberto as portas para entidades sérias que a gente tenha contato num primeiro momento, depois que nos foram indicadas, que tenham jovens ali com o viés de utilização. A gente coloca um limite de idade que a partir dos 13 anos o jovem já consegue entrar na sala sozinho e fazer o desenvolvimento. É uma sala, as salas do Escape são salas complexas. Quando as crianças têm menos de 12 anos, elas são necessariamente acompanhadas por um adulto. Então a gente tem buscado essas entidades que acompanham jovens aí de 13 a 17 anos em geral para poder fazer esses trabalhos. Muito bacana. E já no âmbito corporativo, por que as empresas estão procurando a Escape? O que elas estão procurando? Olha, a gente começou com a possibilidade de fazer treinamentos dentro das salas de Escape. O jogo do Escape 60, ele permite que as pessoas tenham um jogo bastante complexo, no qual a gente só tenha uma performance, ou seja, saída de 15% dos grupos dentro dos 60 minutos. As salas, elas propõem enigmas dos... Deixa eu ver se eu entendi. Só 15% dos grupos conseguem sair em 60 minutos? Exato. Então, é bastante desafiador. É bem desafiador. É bastante desafiador. A gente vai buscar dentro das salas diversos tipos de habilidades, nos quais a gente vai ter o tato, a percepção, pensar fora da caixa, raciocínio lógico, muitas vezes olfato, audição. Então, incluindo olfato e audição. Exato. Não que todas as salas tenham isso. Elas têm o mesmo nível de dificuldade ou vai subindo? Eu começo na sala 1 e vou subindo no nível, ou não é assim que funciona? Não, a gente buscou manter todas as salas no mesmo padrão. Certamente uma pessoa que tenha uma cultura, uma faculdade de exatas, talvez tenha uma facilidade maior com cálculos, e talvez ela tenha uma dificuldade maior, talvez uma percepção, algum outro sentido, alguma outra habilidade. Daí a necessidade... Eu pensei que você ia falar algum bandido que fugiu da cadeia. Daí a necessidade da gente trabalhar em grupo. Necessariamente uma pessoa sozinha não fecha a sala, não termina a sala em 60 minutos, usando todas as habilidades dela. Ela precisa ter o relacionamento com as demais. Fantástico. Daí fica muito interessante, quer dizer, o trabalho da comunicação. Isso, veja, a base inicial é o entretenimento, mas isso, você poder dar o lado lúdico
permitir que as pessoas utilizem o espaço, e aí você vai ver como que elas vão gerir o tempo, como é que elas vão se portar na liderança, porque em dado momento essa liderança pode ser mantida por uma pessoa, mas ela pode ser trocada. Os conflitos que existem, quer dizer, o se fazer ouvir ou ouvir o outro. Então você tem muita carga de informação ali dentro. Mas você tem o quê? Você tem o chefe da pessoa olhando lá dentro da sala? Você tem essa possibilidade, então o que nós fazemos? Todas as salas de escape, elas permitem que as pessoas joguem lá dentro do Escape 60 e os nossos monitores, depois de colocar as equipes para jogarem, eles vão para um centro de comando, nos quais a gente tem a visão... Então você tem um monitoramento, você tem os vídeos na sala, você consegue ver o que está acontecendo lá. Até para ver se ninguém está tendo um ataque epiléptico pelo medo de... Não está ninguém com medo, está todo mundo passando bem. Tem áudio e vídeo, é muito para a gente poder ajudar as pessoas também. Quando eu falo em 15% de saída, é com ajuda, porque a gente percebe a necessidade do grupo para que não haja uma frustração, e efetivamente os grupos saem muito desafiados, ninguém sai frustrado de lá. A gente ajuda. Se não contar com nenhuma ajuda, você vai buscar um índice de 0,5% de saída. Então, é muito difícil, é muito complexo, exige um esforço grande das pessoas no pensar, no se desenvolver. E isso é muito bacana no momento em que as pessoas se agrupam, se conectam, sem celular, quer dizer, uma atividade feita sem eletrônicos. O pessoal tem que se conectar às pessoas que estão lá, seja da família, seja os amigos, sejam os parceiros de trabalho. Eu escutei desse filho de família que o celular dele quebrou e ele descobriu que ele vivia com a mãe, né? Você só olha o celular. Qual tipo de empresas estão procurando o Escape 60? A gente tem recebido empresas de todos os setores e, felizmente, de todos os tamanhos. A gente, em um ano, acabou recebendo o Escape 60 mais de 400 empresas. Uau. Das quais muitas das líderes de mercado e né, dos seus setores. A gente tem algumas entidades, algumas organizações que vêm repetidas vezes e já começamos um processo, além do treinamento que originalmente a gente fazia, no qual a pessoa, além de poder ouvir e ver o que se passa, quer dizer, o gestor da empresa, o RH, tem a possibilidade de ver a equipe dele em desenvolvimento ali. A gente tem um consultor nosso que pode fazer um trabalho devolutivo. Então, se faz um briefing antes do que se planeja, qual que é a dificuldade, ou o que se quer pensar ali de um trabalho de liderança, de um trabalho em equipe. E ao término da atividade, como cada proposta de enigma é feito de uma forma a qual a gente possa fazer um link corporativo, ao término da atividade a gente consegue dar esse retorno para a equipe, de como se portaram, trazendo muitas vezes um team building, atitudes ali que a empresa valoriza e que isso seja tomado como exemplo. Você tem alguém que mencionou, algum diretor de RH que falou que isso trouxe algum impacto na empresa? Falou, tá bom. Porque muitas vezes você traz aquelas pessoas para aquela palestra de motivação, aí você bota uma pessoa muito motivada que palestra, empolga todo mundo, no dia seguinte começa o trabalho todo mundo de cabeça baixa, já passou a influência. A grande questão aqui é se você consegue influenciar a equipe, não dentro do jogo, mas se isso consegue sair para dentro da empresa. Eu acredito que sim, eu acho que a gente ajuda bastante na possibilidade de, ao término da atividade, o pessoal estar realmente de guarda baixa e a empresa conseguir passar a mensagem que ela gostaria de uma forma bastante forte e isso ser compreendido e levado à frente pelos funcionários. A gente tem um recall da atividade muito forte, então as pessoas costumam, ao término da atividade, ficar com essa sensação do bem-estar, da diversão, do entretenimento por um bom tempo, e à medida que a gente faz esses trabalhos corporativos, a mensagem passada ali ela também tende a ficar por um bom tempo. A gente vê isso na rotina da volta das empresas, das mesmas empresas, muitas vezes algumas equipes voltando para fazer um treinamento de novo no Escape 60 e testemunhais de algumas empresas, até de emissoras de TV que já tiveram
problemas de relacionamento entre participantes, e a gente fechou a casa em determinado horário para que eles pudessem ser distribuídos de uma forma diferente da que eles costumam se relacionar dentro do programa, para que eles pudessem criar novos links, criar novas parcerias, novos contatos. E o feedback que a gente teve logo depois da atividade é que isso abriu espaço para que as pessoas voltassem a falar, que é super bacana para a gente. Eu fico imaginando essa espécie de Big Brother, né? Um pouquinho em escala pequena, né? O que você vê, por exemplo, de experiência mesmo do que você vê lá? Tem uma equipe que ela está mais unida e ela consegue trazer mais resultado, ou pegar uma equipe nova e montar? Quais são os casos assim corporativos que você veio vendo do uso do Escape para unir equipes e fazer esse trabalho de equipe? O Escape 60 ele proporciona, acho que naturalmente isso. Se eu pudesse, é muito difícil explicar, né, a sensação. Explicar aqui vale aí 60%, 70%. Acho que o modelo das pessoas visitarem e conseguirem jogar é que dá o entendimento correto do que a gente tem ali dentro. Então, vou te dar um exemplo. Você pode comparar, por exemplo, se eu venho com uma pessoa física, eu vou entrar numa sala com alguém que eu não conheço, se eu venho sozinho ou não? Não, a gente também moldou isso para que a gente tivesse um resultado melhor das salas. Claramente você tem mais liberdade com teus amigos, com a tua família, com o pessoal do escritório. Então a gente fecha salas para os grupos. Individualmente você não tem como fazer a sala, você tem que vir no mínimo com 4 pessoas, daí os desafios serem dessa maneira, e as pessoas vêm para fazer esse trabalho. A imersão, acho que seria a palavra mais correta para a definição do que se vive lá dentro. Dificilmente, depois de 2, 3 minutos, as pessoas já estão absolutamente dentro da história que nós contamos, com trilha sonora, com o tempo jogando contra, com os enigmas se abrindo, com fases sendo ultrapassadas. E ainda que as pessoas não consigam dentro só 15% performem e cheguem ao final, a satisfação é intensa, porque a cada passo dado, as pessoas têm um sentimento de valorização, de comemoração daquela... A gente cumpriu essa meta, a gente cumpriu essa etapa. Então isso faz o grupo se aproximar muito. A gente, em dados momentos, quando a gente estava lançando o Escape 60 no Brasil, a gente recebeu jornalistas das mais variadas frentes e que não se conheciam, e a gente percebia que ao final eles saíam abraçados, curtindo, vibrando, e isso pra gente tem um significado importantíssimo. Porque eu consigo imaginar umas 20 pesquisas que dá para fazer no mínimo de olhar, pegar uma equipe que não se conhece com uma equipe que se conhece e ver qual tem melhor resultado, se é que uma equipe, vamos dizer, orgânica, que sabe trabalhar juntos, se tem o princípio, pegar pessoas de diferentes culturas e ver como isso, ou como você falou, pegar gente acadêmica e gente não acadêmica, pessoas mais novas, pessoas mais velhas, tem 200 experimentos que dá para fazer muita coisa, é verdade. Então você pega, talvez hoje um dos nossos maiores clientes seja uma instituição financeira que tem agências pelo país inteiro, e tem feito trabalhos rotineiros, porque você tem uma mudança de cadeiras, e você está sempre aproximando as equipes, e isso faz com que as pessoas, apesar de não se conhecerem tanto, possam fazer, assim como cursos de MBA. Então a gente tem feito muitas aulas inaugurais, inclusive a Fundação Getúlio Vargas e universidades internacionais, que a gente faz a primeira aula dentro do Escape em inglês. E aí os alunos chegam, é muito interessante ver esse momento, que todos chegam ali no seu canto, jogando o celular, mexendo, mandando e-mail, todo mundo recatado, porque ninguém se conhece. E ao término é muito difícil dar a devolutiva, porque está todo mundo tão entusiasmado e se falando e com conexões abertas ali, que é um trabalho que a gente está poupando de meses, talvez, na aproximação das pessoas. Quando uma empresa vem, vamos dizer, cada grupo faz apenas uma sala, ou um grupo faz 2, 3 salas, quanto tempo se fica no ambiente da Escape? Quanto tempo demora a atividade? Isso. A gente busca... É uma atividade dinâmica. Apesar de ser um espaço aí de 30, 40 metros quadrados, as pessoas saem cansadas, né? Sim. Tem que pensar, tem que agir, às vezes correm dentro da sala. Não é uma atividade de risco, mas, em geral, as pessoas passam 1 hora ou 50 e poucos minutos dentro de uma das salas, e ao término, se a gente tem a possibilidade de fazer esse trabalho de debriefing,
a gente estende isso por mais 1 hora para que a gente possa retornar as imagens, o que a gente verificou, o que a gente percebeu. Então fazer uma sala e depois fazer uma análise em cima disso de mais ou menos mais 1 hora. Então um evento de 2h30. Exatamente. Deve durar algo como 2h30. Para um período que você está dentro da cidade, as pessoas se deslocam, tomam um café e fazem essa atividade, ou no final do dia tem a possibilidade de fazê-lo. Tem as perguntas básicas, né? Quem ganha entre homens e mulheres separados ou na mesma sala, né? Concorrendo. As salas elas são sempre feitas em grupo, então ou todos ganham ou todos perdem. Os grupos podem se misturar e aí os níveis hierárquicos ou sexo ou enfim as empresas determinam como que isso vai ser colocado, mas o certo é que a gente tem um grau de satisfação muito elevado e a gente fica muito satisfeito buscando cada vez mais atrativos ou histórias ou formas de potencializar essa atenção, essa satisfação. Muito bacana. Estamos finalizando mais um bloco aqui do programa Plano de Negócios e a gente volta daqui a pouquinho. Como eu vou pagar todas essas dívidas? Se os fornecedores pararem de me entregar a matéria-prima, vai ser o fim? O que vai ser de todos esses processos na justiça? O concorrente está vendendo abaixo do preço do meu custo. Malditos! Vou acabar perdendo os meus melhores clientes? Pense com calma. Você não está sozinho. Conselho Consultivo Sky Group. Decisões de impacto começam aqui. 11 2847 4969. info@skygroup.com. Estamos voltando ao programa Plano de Negócios. Estou entrevistando o Zé Roberto, sócio fundador da Escape 60, empresa de entretenimento especializada em jogos presenciais, onde o grupo de participantes deve sair de uma sala cenográfica em até 60 minutos. Mas eu queria concluir 2 coisas do bloco anterior. Do que você consegue encontrar desses grupos. Tem alguma característica do grupo que consegue sair de uma sala mais rápido do que o outro? Para a gente entender se existe algum truque lá de como montar esses grupos? Um spoiler, é isso? Um spoiler. Daniel, a gente tem o seguinte, a gente tem percebido cada vez mais que salas com uma maior quantidade de pessoas... maior quantidade, ou seja... Maior quantidade e uns grupos ecléticos nos quais a gente consiga ter várias habilidades. Então você pega profissionais das mais variadas frentes, então você pega um médico, um artista, eventualmente um estudante, um administrador, um engenheiro, eles têm uma potencialidade, um grau de resposta aos desafios melhor, porque eu acho que eles se complementam mais. Isso pode sustentar a tese de que diversificar equipes é de fato uma coisa muito boa para empresas, é muito, muito bacana essa resolução, vamos dizer assim. Eu acredito que sim, a gente percebe lá a resolução mais rápida, um complementando o outro, um ajudando o outro de forma mais clara. E quando você tem profissionais da mesma área, eventualmente uma empresa que tem o mesmo setor, o mesmo segmento, todo mundo pensando muito igual, eles sofrem um pouco mais para poder desenvolver toda a sala. Essa é uma lição para todos os administradores aí que estão escutando. E na área de... por exemplo, na área de seleção, de recrutar profissionais, se faz muito dinâmica em grupo, né? Isso já é uma coisa que existe há muitos anos. Já pensaram usar o Escape 60 como uma forma de botar isso dentro do processo seletivo? Ótima pergunta. Acho que é importantíssimo tratar disso. A gente falou de treinamento bastante e à medida que isso avançou e as empresas perceberam, a gente já teve testemunhas de inúmeras empresas que vieram lá com a satisfação e com a volta no treinamento, a gente abriu uma possibilidade também, com métricas ali que a gente desenvolveu junto com algumas empresas, de se avaliar esse processo de recrutamento e seleção, processo de trainees, em outros cargos também, e a gente tem feito várias ativações desse tipo dentro da nossa unidade, o que tem sido super satisfatório. As empresas têm aproveitado bastante essa oportunidade de utilizar mais essa ferramenta. É importante se dizer isso, não somos a única, não pretendemos ser a única
ferramenta para isso, mas no momento em que se pode observar a atitude, no momento que se pode observar a gestão do tempo, como as pessoas se portam perante as outras, questão colaborativa ou não, se coloca ali, acho que um incentivo, se descobrem talentos e em alguns casos pode-se colocar um ponto de interrogação em algumas decisões já pré-definidas. Só mais uma pergunta aí para a gente poder passar para o próximo tema. O ser humano, em determinadas profissões, né, o médico vê o ser humano em situações muito extremas, o advogado, principalmente num litígio, pode ver o ser humano numa situação muito extrema. Você também vê o ser humano em algumas situações um pouco extremas. O que você viu de bem extremo nesses jogos do Escape 60? A gente acaba vendo diversas situações, no dia a dia a gente acaba até se divertindo, os nossos monitores que acompanham acabam vendo cenas inusitadas. O que é interessante é a criatividade. Em dados momentos a gente cria o jogo com um ritmo, não que ele seja pontual, ou seja, o caminho 1 vai para o 2, assim vai para o 3, ele abre, então cada jogo é de uma forma, ele vai ter linhas ali acessórias para que você possa chegar no desafio, então você abre o jogo para que todos possam trabalhar em conjunto, possam descobrir as coisas, fazendo um trabalho ali muito forte de resolução dos problemas. Muito interessante. Agora eu queria perguntar para você, já no ponto de vista de gestão, quais são os desafios de gerir uma empresa como a Escape 60? É um desafio delicioso. A gente teve um crescimento extremamente rápido, acelerado, temos os processos ali adequados para que a gente possa gerir, mas a gente saiu de um ano para o outro no meio da crise, num momento muito difícil do país, politicamente, economicamente, para 9 unidades, um crescimento bastante grande, seja de faturamento, seja de presença de público, unidades espalhadas pelo país, e a gente tem os mais variados setores ali representados pelos sócios, já por colaboradores dentro da equipe, para que a gente possa fazer frente a isso. É um desafio grande operar em cidades com culturas diferentes, mas muito interessante para o enriquecimento profissional nosso, gerir uma companhia em franco crescimento que atrai a atenção de anunciantes, né, empresas ali. Vocês trabalham em modelo de franquia? Se tem alguém em Salvador escutando a gente agora, ele pode entrar em contato e abrir uma franquia da Escape 60 em Salvador, por exemplo? Exato, trabalhamos. A gente tem algumas unidades próprias, que são as unidades de São Paulo e uma no Rio de Janeiro. As demais unidades já trabalham através do modelo de franquias, então um dos sócios nossos já é responsável pelo braço de franquias, é uma pessoa egressa do mercado de franquias, conhecimento aí de mais de 20 anos, e que a gente trouxe para o grupo também para que pudesse fazer isso com uma tranquilidade maior, dando uma atenção para o franqueado, e certamente o nosso interesse é expandir. A gente tem conversado além dessas unidades já colocadas, com outras regiões, nas quais possivelmente em breve a gente vai estar chegando, e Salvador é uma das regiões aí que a gente planeja desenvolver efetivamente, e a gente está aberto a fazer o contato com essas pessoas. Como essas pessoas entram em contato com vocês, os interessados em franquias, por exemplo? Eu acho que o melhor caminho acaba sendo o site, que a gente tem uma área lá para franquias, nas quais as pessoas vão poder... O site é como? O site é www.escape60.com.br, 60 numeral, e ali a gente vai ter muitas informações da empresa, como agenda de horários, a parte de salas que a gente dispõe e certamente a parte de franquias que a gente tem algumas informações e depois a gente vai tratar pessoalmente. Qual o investimento que requer criar uma franquia dessa? A gente deu o exemplo de Salvador, ou vamos pensar em outras localidades aí, Cuiabá, de repente, que outros lugares legais? Porto Alegre já tem ou não? Porto Alegre ainda não tem, estamos em conversas aí. Não vou adiantar as outras cidades que a gente está desenvolvendo, porque acho que tem um foco aí de novidade, a gente quer explorar isso com bastante força. Os valores, eles vão variar bastante dependendo da região, dependendo do tamanho. Porque no final... Essa parte de real estate muda bastante, né? Muda bastante, porque eu acho que o foco aqui grande é a parte de cenografia que a gente vai ter,
e certamente a gente não vai encontrar um imóvel idêntico ao outro em nenhuma região do país. E a adequação que se fará necessária depende muito do estado que a gente vai encontrar. Então, boa parte dos valores que a gente vai despender para que possa se abrir uma nova Escape 60 vai ser referente à parte de mão de obra ali, com construção civil, com reforma e tudo mais. E a gente tem questões de valores ali, como taxa de franquia e condições de desenvolvimento e apresentação de toda a resolução de cenografia, TI, tem todo um TI por fora, por mais que a gente não permita entrar com celulares, com tablets e tudo mais dentro das salas, tem todo um TI para que as dinâmicas ali possam ser atrativas também. Chegamos ao ponto de ter uma das salas que a gente não tem cadeados, então tudo é feito com trabalhos ali de TI que a gente desenvolveu. Então eu tenho dificuldade em precificar isso, mas certamente a gente vai ter maior boa vontade, maior atenção se alguém tiver interesse para a gente poder passar essas informações. Uma sala, vamos dizer, no Rio de Janeiro, elas são idênticas às salas aqui? São. A gente faz todo o desenvolvimento das salas em São Paulo. O grupo tem a sede aqui e aqui a gente já desenvolveu aí 20 temas. E depois de eles testados e experimentados em São Paulo, a gente tem a possibilidade de colocar isso em outras capitais, em outras cidades, já com amadurecimento de fortalecer algumas peças que às vezes podem gerar um problema no primeiro momento, e a gente tem todo um teste para isso, a engrenagem, o tempo de saída, tudo isso é testado antes para que o franqueado não tenha problemas depois na execução. Eu tenho uma ideia para você. Eu sei que o entrevistador geralmente não pode dar ideias, mas assim, você monta, eu acho que vai ter vai fazer um sucesso. É meio reverter a história. Você monta uma sala dessas em Brasília, já pode fazer com a temática de prisão, bota alguns políticos, mas não dá nenhuma dica. Se sair, saiu. Se não sair, fica na sala. Eu acho que as pessoas vão pagar para ver os políticos tentando sair. O que você acha da ideia? E não deixa a resolução, deixa ficar bem mais do que 60 dias, né? Não 60 minutos. 60 dias, muito bem. Quais são os desafios, assim, do ponto de vista de marketing e branding que você está vendo? O branding foi muito bacana e muito bem aceito. Na verdade, a gente teve uma primeira experiência com a Sony, na qual a gente fez uma parceria para o lançamento de um filme, e isso gerou um resultado tremendo, tanto para a Sony quanto para o Escape 60. Qual filme? Como foi o contexto? A gente fez uma sala baseada no filme Goosebumps, que é com o Jack Black, e ali a gente teve a oportunidade de mandar um script para ele. Ele gravou a abertura da sala, com o que se deveria fazer dentro da sala. Que legal. Ali com o personagem do filme. E quando ele esteve no Brasil, ele veio na sala para prestigiar, para fazer a sala. Conseguiu sair faltando 1 minuto. Mas é muito bacana, e isso abriu portas para vários setores de entretenimento e outros setores que a gente tem conversado, de produtos, bens duráveis, nos quais a gente tem feito ações e salas temáticas exatamente para esse segmento, ou seja, de entretenimento, ou seja, com produtos. Agora, em São Paulo existe dezenas e centenas de congressos e eventos por dia. Seria possível levar, por exemplo, uma ou mais salas para dentro desses congressos para ser um entretenimento dentro de um congresso ou de um evento? Claro, seria assim. A gente começou, então o mercado, algumas ideias a gente traz, algumas o mercado solicita e a gente vai se adaptando. Acho que a inovação para a gente é o nosso DNA. A gente já fez diversos congressos e seminários, nos quais feiras, nas quais a gente conseguiu trazer o Escape 60, e aí as dinâmicas vão variar de acordo com a necessidade. Então, certamente numa feira de negócios, as pessoas não vão desejar ficar 60 minutos desenvolvendo um trabalho, ainda que bastante prazeroso, e a gente tem feito isso com uma versão pocket ali de 10, 15 minutos, que gera uma imersão bacana, o pessoal curte. Você percebe a sensação das pessoas ali de dever cumprido, ou o enigma ali que ele não conseguiu resolver, e as empresas têm utilizado bastante disso. Uma outra ideia, mas antes da ideia, por que vocês decidiram que salas, por exemplo, em outros
cidades sejam exatamente iguais e não inovar e ter mais tipos de sala, por exemplo? Parte de uma precaução para que a gente possa ter toda a sala desenhada por nós e toda ela já testada. Parece que é muito fácil, a hora que as pessoas fazem, elas se deliciam, sempre tem solução no final, mas o processo de criação, seja na infraestrutura da sala, nos artigos que serão utilizados, nos desafios que serão propostos, são bastante complexos para que isso gere uma satisfação, um interesse do público. Eu colocar isso para um franqueado e deixar que ele resolva problemas que certamente advirão de falta de testes ou falta de fortalecimento desses artigos, seria uma área que a gente não gostaria de se responsabilizar. Então, a gente prefere ter uma assunção das nossas responsabilidades, desenvolver tudo isso, sofrer um pouco aqui com testes com familiares, com amigos, com clientes, eventualmente, que já tenham passado por diversas salas, e ali com o produto amadurecido, eu tenho a possibilidade de gerar e entregar algo para o meu franqueado que não gere problemas, que ele vai conseguir tocar, que eu vou conseguir treiná-lo a ponto de ele entregar o mesmo produto que eu entrego aqui na matriz. E aqui minha ideia, vocês fazerem um trabalho de relações públicas parecido que a Netflix fez para tentar encontrar o algoritmo ótimo deles, assim. Dar ideia para universidades para eles inventarem salas e mandarem para vocês premiarem o primeiro lugar com a sala mais criativa. Isso seria esplêndido, uma boa ideia. Pronto, já vou anotar aqui. Fica anotado. Lembra de citar o programa Plano de Negócios. Estamos finalizando mais um bloco. Escutei um pouquinho de música, a gente volta daqui a pouco. Não aguento mais do mesmo, já são 5 anos na mesma função. Mudar de trabalho também é arriscado, posso cair em algo ainda pior. Eu já quero almejar cargo de diretor, mas são tantos assuntos que eu não domino, começando por números, gráficos. Como faço para ganhar mais? Talvez empreender, mas... Pense com calma, você não está sozinho. Mentoria Sky Group. Decisões de impacto começam aqui. 11 2847 4969. info@skygroup.com. Voltamos ao programa Plano de Negócios. Estou hoje entrevistando o Zé Roberto, sócio fundador da Escape 60, empresa de entretenimento especializada em jogos presenciais, onde o grupo de participantes deve sair de uma sala cenográfica em até 60 minutos. Zé, então eu gostaria de perguntar para você algumas coisas aqui no nosso último bloco. O jogo sempre leva 60 minutos ou dá para fazer isso diferente? Dá para fazer isso diferente. Dentro das unidades a gente tem sempre ele em 60 minutos, a proposta é essa, e os desafios são coordenados para que toda a dinâmica possa ser desenvolvida nesse tempo. E aí a gente tem a possibilidade de fazer isso com grupos maiores, com períodos maiores, ou fazer isso fora da nossa unidade, ali nas convenções, nas feiras, com períodos aí de 15, 30 minutos. A gente já fez algumas ativações para empresas em hotéis, né, que tinham convenções, teve um resultado super bacana, então isso vai variar de acordo com o interesse do cliente. Nessas convenções vocês já fizeram bastante ou só foi um teste? A gente já fez algumas convenções, não foram muitas ainda, mas os resultados foram muito bacanas. A gente já teve a repetição do contratante para outras dinâmicas, então a gente tem crescido aí na possibilidade e, claro, sendo desenvolvido, sendo passado para a gente a necessidade daquilo e a gente desenvolvendo, é mais um campo, mais uma área que a gente vai atuar e oferecer ao mercado. Onde você vê a Escape 60 daqui a 5 anos? Eu acho que a gente já vai ter em todos os estados brasileiros? Um IPO, né? Não, eu acho que assim, a gente tem um desenvolvimento, um pé no chão forte, a gente teria possibilidade nesse ano, por incrível que pareça, quer dizer, o desenvolvimento para a gente é muito bacana, muito forte, de pular de uma unidade para 9,
mas a gente fez isso com bastante pé no chão, por incrível que pareça. Com toda a estrutura que a gente tem, e a gente teria uma possibilidade de mercado, de contratação, de interesse de pessoas, de franqueados, muito maior. A gente poderia hoje estar com um número muito maior do que esse. Mas a gente foi bastante consciencioso no plano de negócios para que a gente possa ter uma atenção e uma dedicação e fazer o negócio, o business crescer gradativamente à medida que a gente consiga ter. Você ainda não me respondeu. Mais profissionais. Sim, a gente tem um plano audacioso, a gente gostaria de estar em boa parte das capitais aí brasileiras que façam sentido público, uma população maior aí, de um limite que a gente tem estrategicamente traçado, quantidade de pessoas. Só que com o desenvolvimento, hoje é algo muito pouco conhecido ainda, o Escape 60, o tipo de jogo de escape. À medida que ele se torna mais conhecido, com a aceitação que ele tem, o nosso objetivo é que várias capitais tenham a possibilidade de receber vários jogos. Então a gente acaba fazendo um roteiro cultural, de ação, como a gente tem começado a fazer em São Paulo, no qual uma casa tem salas completamente diferentes das outras, e uma vez que a pessoa seja absorvida por aquilo, ou a empresa, ela tem a possibilidade de ir em vários filmes, em vários cinemas, tá certo? Então ela vai ter a possibilidade de ir em várias sedes e unidades do Escape 60. E aí, respondendo a tua pergunta, a gente estima que daqui a 5 anos a gente possa ter aí cerca de 80 unidades espalhadas pelo país. Vocês pensam também sair do território nacional, ou a ideia é ficar só no Brasil? A gente tem planos de crescimento, principalmente Cone Sul, mas é algo que a gente ainda precisa consolidar bastante Brasil para que a gente possa desenvolver isso. Então, dentro do plano de negócios, a nossa ideia é que o Brasil ainda mereça bastante atenção e, na sequência, a gente deve estar procurando oportunidades fora do país. Qual foram os fatos assim, mais marcantes nessa construção do Escape 60 até hoje? A gente viu muitas oportunidades e muitas cenas curiosas, interessantes. Eu acho que uma que nos chamou bastante atenção foi ter 3 gerações dentro de uma mesma sala, na qual os avós conseguiram compartilhar a mesma atividade com os netos e os pais, com o mesmo grau de satisfação e entrega. Então, quer dizer, o neto não se dedicou ao celular, quer dizer, se dedicou à família, ao trabalho ali. Ele conseguiu se jogar no chão com toda a flexibilidade, com toda a agilidade, para ajudar a equipe. E os avós, não tanto na parte física, mas na parte intelectual, conseguindo fazer contas, observar, com um pouco mais de raciocínio. E a gente vê o olhar e o feedback, principalmente dos avós nesse caso, do quanto eles se sentiram valorizados e o quanto aquilo foi bacana para eles perceberem o crescimento dos netos, os netos olharem para eles com um olhar de, puxa, olha, tem uma pessoa inteligente, dedicada, que ajuda o grupo ali, e não só o avô zeloso tal, que faz as coisas para o neto. Foi um feedback maravilhoso aí para a gente. Nessa questão de desafios da sala, né? Você tem também utilização de desafios relativos a conhecimentos gerais, ou é mais lógico? Vai abordar tudo. Então ele demanda conhecimentos gerais, mas nada específico. Então, sabendo ler, sabendo fazer mínimas contas, a pessoa é capacitada a participar do Escape 60. Crianças aí mais jovens, 4, 5, 6 anos de idade, elas têm até um grau de diversão, de entretenimento, mas certamente elas demandam dos pais ou dos adultos um trabalho mais forte para poder ter resolução do desafio. Mas tem alguma informação que você fala para eu saber a resposta, para ter um enigma resolvido, eu ter que lembrar o que aconteceu em 1808? Não, a gente não exige isso. Então você vai ter a história contada, você vai ter talvez o desenvolvimento dentro da sala, uma cola que possa te ajudar se isso for solicitado, mas assim como com branding a gente tem filmes ou tem games que estão dentro da sala, você não precisa ter um prévio conhecimento do filme ou do game para poder fazer aquela atividade. Conhecimento geral você vai conseguir com a tua perspicácia, com a sua sagacidade, com o conhecimento que você vai desenvolver ali dentro da sala e a sua curiosidade principalmente, achar o caminho para a saída. E teve algum acontecimento mais picante assim, né, nesses eventos assim, que aconteceu
no jogo? Não, de picante que eu tenha visto, não. Talvez os monitores possam ter acompanhado melhor ali no dia a dia. Mas uma cena que chamou a atenção foi a questão de pedidos de casamento. Então a gente já teve... Pedidos, não não, a gente tiveram alguns pedidos de casamento nas mais variadas salas, e muitas vezes a gente ajuda a preparar. Então você tem dentro de um cofre... Vocês sabiam? Eles nos avisaram antes, prepararam o ambiente, e aí na hora H apresentou, então agora é o pedido de casamento. E aí descobre que nunca mais vai sair daquela sala. Talvez, né? Aí ficam os amigos muitas vezes sabem, né? Só a noiva ali que acaba não sabendo e ela fica super satisfeita. A gente tem inúmeros filmes aí, fotos dessas atividades. Tá no YouTube? Tá no YouTube? Tem algumas imagens no YouTube, que sim, bacana, já. Cara. Nas nossas mídias também, é super legal. Muito bacana. Bem, eu queria te agradecer muito por você ter vindo aqui no nosso estúdio por essa entrevista, Zé. Muito obrigado. Eu agradeço a oportunidade aqui de ter explicado um pouquinho sobre o Escape 60 e fico à disposição aí para novas oportunidades aqui, Daniel. Obrigado. Muito bem. Para vocês que querem enviar perguntas para o Zé Roberto, vocês podem escrever para produção.planodenegócios@megabrasil.com.br e estaremos felizes de trazer ele aqui de volta para conversar com vocês. Um abraço, até semana que vem.